Então, estamos aqui iniciando o nosso trabalho relacionado a furtos eletrônicos em redes sociais. É um estudo de caso praticado aqui no nosso curso de pós-graduação em cibersegurança e proteção digital de negócios, promovido pela FIA Online. O aluno sou eu, Eduardo Menezes de Oliveira, e o orientador é o professor Carlos Eduardo Pires de Albuquerque. Um breve sumário aqui do nosso trabalho. Nós vamos tratar primeiramente da introdução, por que nós escolhemos esse trabalho, quais são as implicações dessa atividade criminosa perante a sociedade, perante as vítimas, qual é a contextualização desse tema, como é a relação das pessoas hoje com as redes sociais, quais são os dados que podemos citar aqui mais comuns e mais importantes para esse nosso estudo. Número 3, quais são os ataques mais comuns, os ataques cibernéticos que são praticados contra diversas, diversas vítimas de diferentes idades, diferentes classes sociais, como os golpes são realizados, o que o falsário, o criminoso, pode obter com esses golpes e como é que nós podemos prevenir essas situações ou pelo menos reduzir a quantidade de crimes dessa natureza. Número 6, as técnicas de investigação que serão utilizadas para a identificação dos infratores. Número 7, como minimizar os prejuízos, uma vez que a vítima obteve, já teve seus dados subtraídos, suas contas invadidas, o que ela pode fazer para reduzir os danos, certo? Por fim, a conclusão e as referências do nosso trabalho. Então, vamos aqui para a introdução do tema. O tema aqui que nós vamos tratar é de furto eletrônico em redes sociais. O que seria o furto eletrônico em redes sociais? Seria a subtração de um bem da pessoa por meio eletrônico, né, que no caso é o acesso à rede social dela. E isso sim pode ser considerado um furto, porque a vítima teve aquele seu bem, que é a rede social dela, furtada, sem a sua participação. A vítima não precisa participar desse tipo de crime para que ele aconteça, certo? Diferentemente, no estelionato eletrônico, há a participação da vítima no crime e por isso mesmo é chamado de estelionato, uma vez que ela é enganada, ludibriada e o criminoso obtém o seu fim com aquela conduta. Então aqui, primeiramente, vamos falar aqui da contextualização, citando os dados levantados aqui pela ComScore, que informa que o Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo e o primeiro da América Latina. Isso significa que o Brasil é um país que possui um ambiente fértil para a invasão das redes sociais e para a prática de condutas lesivas a diferentes tipos de usuários. E os criminosos estão atentos a esses dados, estão atentos às facilidades e acreditando na no anonimato, eles praticam esses crimes e muitas vezes veem que nos crimes presenciais sequer há uma apuração mais aprofundada. O que dizer dos crimes virtuais, que realmente são praticados sem a presença do agressor física, por meio de computadores em diversas localidades, smartphones ou qualquer dispositivo eletrônico, e por isso mesmo leva a crer que eles não serão responsabilizados. Seguindo adiante aqui, a gente cita o Anuário da Segurança Pública de 2023, que falou aqui, que trouxe dados importantíssimos, que o crime da moda seria o golpe virtual. O golpe virtual foi registrado aqui 208 golpes por hora no ano de 2022. Isso são os crimes registrados. A gente não está contando nem os crimes que não são registrados, que são a imensa maioria desses golpes, certo?
houve um acréscimo aí de 326% no estelionato desde 2018 e passou aí pelo período da pandemia, que foi realmente um gatilho importantíssimo nessas situações ilegais, certo? O número também de celulares roubados e furtados cresceu também muito em relação ao ano de 2021, 16%, e quase 1 milhão de pessoas tiveram seus celulares roubados e furtados. Esse dado é importante porque muitos golpes virtuais são praticados a partir do acesso às redes sociais das pessoas. Uma vez de posse do telefone e do acesso completo ali, mediante senha, o criminoso pode praticar uma série de atividades ilegais. Os ataques cibernéticos mais comuns, a gente citou aqui 3 que podem ter relação aqui com o nosso estudo de caso. Primeiramente, a engenharia social, que tem a participação da vítima na ocorrência da fraude, certo? Muitas vezes recebem um link, recebem através de uma conversa, acabam fornecendo dados pessoais sensíveis que vão subsidiar uma eventual investida dos bandidos. Os malwares também são aplicativos, são iscas plantadas nos computadores, smartphones e demais dispositivos eletrônicos dos ofendidos e podem realmente subtrair dados importantes do alvo. O hacking de senhas também é outra forma que o agressor ele descobre a senha do usuário utilizando de diferentes técnicas. E, de posse da senha, ele já inicia ali uma invasão em alguma rede social. Vamos aqui para o nosso caso especificamente, propriamente dito, que é o ataque por SIM swap. É um ataque em que o SIM card, que é o cartão, o chip da operadora de telefonia, ele é resgatado, como diz o termo técnico utilizado pelas operadoras, é um resgate de chip. O que é o resgate de chip? O criminoso ele ativa a linha telefônica da vítima em outros chips, em outro SIM card, ou em uma conta digital de algum celular que tenha esse suporte, certo? Quando ele ativa a linha telefônica em outro aparelho, em outro chip, automaticamente o chip original ele é desativado, de forma que a vítima ela não tem mais acesso à linha telefônica e fica ali também com acesso de dados móveis prejudicado. Dessa forma, vamos citar a hipótese aí de um celular, de um smartphone que a pessoa esteja utilizando, ela vai perder imediatamente esse acesso e só vai conseguir utilizar o celular nas redes sociais por meio do Wi-Fi. Mas tem um outro detalhe, né? Depois que, no ponto 1 aqui, o falsário aí resgatou o SIM card em outra linha, resgatou a linha em outro SIM card, no ponto 2 aqui ele já começa a furtar as contas de redes sociais da vítima. Conta de Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, etc., por meio de SMS. O SMS ele é enviado para a linha telefônica. Então, de posse do código dessas contas de redes sociais, o falsário obtém acesso a todo tipo de informação. Ocorre também nas situações em que as redes sociais são protegidas por mensagem via e-mail. O e-mail também não está isento desse tipo de golpe, porque às vezes na recuperação da conta de e-mail, o usuário vincula uma linha telefônica. A partir da linha telefônica, ele certamente vai receber aquele código do acesso ao e-mail pela linha telefônica, que já está nas mãos do criminoso, que fez o primeiro ataque aqui registrado, que foi o ataque por SIM swap, certo? Número 3 aqui, sucessivos crimes de estelionato eletrônico são praticados contra diferentes vítimas. Então, a partir do chip que foi ativado, né, a linha que foi ativada em outro chip, o
falsário conseguiu acesso às redes sociais desprotegidas e, a partir daí, ele começa a se passar pela pessoa que é a legítima proprietária dessas redes sociais. A partir daí, imagine só uma pessoa que trabalha com o comércio eletrônico, que vende seus produtos por meio das redes sociais. O falsário vai vender esses produtos, vai dizer que irá entregar e não vai entregar, mas o pagamento será efetuado pelas vítimas. Novas vítimas, além da primeira que já teve suas redes sociais subtraídas, as vítimas agora são terceiros que estão sofrendo o chamado estelionato eletrônico, onde há a participação, onde há conversa e troca de informações e a vítima aqui, ela pensa numa situação real, mas aquela situação ali é meramente fictícia, pois a identidade do dono, do proprietário da rede social está maculada, certo? Então, como se proteger contra esses golpes? O primeiro fator aqui de proteção seria ativar a autenticação de dois fatores, ou seja, além de um eventual SMS ou e-mail que a pessoa receba pelas suas contas de rede social, é importantíssimo que seja também utilizado um recurso que é o autenticador, um aplicativo autenticador. Ou seja, a pessoa acessa esse aplicativo e, a partir da sua senha, da sua Face ID ou de qualquer outro meio ali de identificação presencial, seja confirmada a numeração dada por aquele autenticador. Por quê? Porque muitas vezes a autenticação de dois fatores fundada em SMS e e-mail, ela acaba oportunizando aí o acesso do criminoso, uma vez que ele tem acesso à linha telefônica, por exemplo, no nosso caso. Ele vai, de repente, conseguir obter o acesso ao e-mail e, uma vez que ele tem acesso ao e-mail, ele consegue recuperar todas as contas de rede social. Se não for utilizado uma autenticação de dois fatores com o aplicativo. Ou ainda, eventualmente, a partir de uma confirmação em dispositivos pré-determinados que vão autorizar o acesso a uma eventual rede social. Né? No caso, um e-mail, por exemplo, na hora que você tenta logar em outra máquina, em outro dispositivo, você vai receber uma mensagem naquele dispositivo eletrônico que você definiu, pré-definiu, e vai autorizar ou não o acesso daquele aparelho, daquele novo aparelho que está tentando se conectar. Então, dica número 2 aqui, usar uma senha forte, uma senha com números, letras e caracteres, pois ela é muito mais difícil de ser descoberta através daquele método de hacking de senhas, certo? Proteger o e-mail também, como a gente já falou, e o cuidado com as informações pessoais. Aqui os possíveis mecanismos de identificação do criminoso, muito embora muitos achem que não é possível identificá-los, já há sim mecanismos muito eficazes para a identificação. Um deles, as operadoras de telefonia, elas guardam registros dos usuários das linhas telefônicas, os dados cadastrais que podem ser solicitados pelas autoridades de segurança, independentemente de decisão judicial, certo? As redes sociais, elas também têm uma obrigação legal de guardar os IPs de acesso daquele usuário. Então, uma vez que foi furtada a rede social de uma pessoa, passou-se a utilizar um novo IP. A pessoa que está agora acessando essas contas, ela tem um endereço eletrônico, que é o IP, certo? Que pode ser em formato IPv4 e IPv6. No IPv6, que é o mais moderno, já há uma identificação perfeita do endereço de cadastro daquele agressor através do provedor de acesso, que pode ser realmente provocado a fornecer esses dados. Então, as contas e os bancos utilizados também
guardam desses acessos, inclusive muitas vezes com a localização precisa de onde foi acessado, certo? Também podem ser realizadas consultas a partir desses dados obtidos de bancos, de provedores, de operadores de telefonia. São acessados sistemas de consulta, de identificação, a fim de identificar aquelas pessoas que estão participando do golpe, certo? Os provedores de internet nós já citamos aqui, que são realmente aqueles que guardam os registros das contas de internet das pessoas, das assinaturas de internet dos usuários, e a gente, na realidade, obtém os dados cadastrais desses usuários. E a partir daí é possível identificar a autoria desses crimes. No caso, se a vítima já sofreu o golpe, o que ela pode fazer? Primeiramente, ela deve registrar o boletim de ocorrência, ou seja, registrar que aquele crime, naquela data, naquele horário, naquele local, foi praticado contra ela, certo? E trazer o maior número de pistas, com quem que ela se comunicou, quais foram os dados que ela passou, quais foram os dados que ela recebeu, eventualmente um Pix para pagamento, eventualmente um e-mail, um contato diferente de número de telefone, etc. Certo? Deve haver também a comunicação aos bancos imediatamente. Muitas vezes é possível bloquear esses acessos, é possível bloquear os valores que foram subtraídos das vítimas e eficazmente conseguir obter a devolução desses valores. Mas realmente é uma situação pouco usual, porque os criminosos normalmente, eles, a partir do resultado obtido, eles já retiram os valores de conta imediatamente. Número 3, a recuperação da linha, que pode ser providenciada junto às operadoras, justificando ali que ocorreu um furto de linha telefônica, então, importantíssimo o contato ali com as operadoras presencial. O número 4, o suporte ao usuário das redes sociais, ou seja, denunciar que aquela conta foi furtada, que o legítimo usuário daquela conta não está utilizando. Normalmente as redes sociais têm uma demanda muito forte e elas não conseguem resolver de imediato essas situações. Por isso é importantíssimo que se tente todos os mecanismos disponíveis para acessar os danos, ok? Então, aqui na conclusão, a gente vai aqui realmente mencionar que o trabalho aqui, realmente com o pouco tempo que temos para falar sobre o tema, a gente vê que é um tema importantíssimo, que todos estão sujeitos, inclusive e muito potencialmente aqueles que não procuram se informar dos mecanismos, dos meios que pode se utilizar para evitar esses golpes. Então, é um tema aí bastante enriquecedor para o estudo da segurança cibernética, especialmente de negócios digitais, e sem dúvida nenhuma espero aí que seja um tema que possa contribuir com diferentes vítimas, com diferentes pessoas, de forma a prevenir a ocorrência dessas situações, certo? E ficamos aí à disposição para eventuais esclarecimentos sobre o nosso trabalho. As fontes que citamos aqui, também, os sites que a gente levantou aqui as informações, além do nosso curso que foi muito enriquecedor, e os livros aqui relacionados aos crimes cibernéticos e investigação criminal, certo? Então, só temos aí a agradecer a todos, agradecer à FIA, ao corpo de professores que são muito capacitados e trazem excelentes temas e material muito aprofundado sobre os assuntos abordados em sala de aula. Ok? Um grande abraço e até a próxima.